Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Vamos ao capítulo 12 do Evangelho segundo João. É a última semana do ministério de Jesus e cada palavra é um verdadeiro tesouro. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia, Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: "Este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres." Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: "Deixe em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim." Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao encontro gritando: "Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel." Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: "Não tenham medo, povo de Sião, vejam, seu rei se aproxima, montado num jumentinho." Seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos e contavam esse fato a outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: "Não podemos fazer nada. Vejam, todo mundo segue." Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe disseram: "Por favor, gostaríamos de ver Jesus." Filipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: "Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Agora minha alma está angustiada. Acaso devo orar: Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica teu nome." Então uma voz do céu disse: "Eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve." Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele.
Então Jesus lhe disse: a voz foi por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora, o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. A multidão disse: entendemos pelas Escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo, vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito: Senhor, quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço forte? Mas o povo não podia crer, pois como Isaías também disse: o Senhor cegou seus olhos e endureceu seu coração, para que seus olhos não vejam e seu coração não entenda, e não se voltem para mim, nem permitam que eu os cure. As palavras de Isaías se referiam a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente, por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Jesus disse em alta voz às multidões: se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Pois quando vem a mim, vem aquele que me enviou. Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Mas todos os que rejeitam e desprezam minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou ao que dizer. E eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo o que o Pai me mandou dizer. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Chegamos na última semana do ministério de Jesus antes da crucificação, e cada palavra aqui realmente vale ouro. São tantos os ensinamentos que não tem como nós abordarmos tudo aqui, mas um ponto me chama muito a atenção. É que próximo da cruz, Jesus recebe uma proposta, e sua resposta tem muito a nos ensinar. Naquela época, a Grécia era o centro intelectual do mundo antigo. Os filósofos mais famosos estavam lá. Provavelmente era o sonho de todos os pregadores ter a oportunidade de ir aos gregos e apresentar lá a sua verdade. Eu imagino que cada rabino de Jerusalém contemplava um dia em que recebesse um convite dos gregos. Era mais ou menos como um jogador de várzea ser escolhido por um olheiro de um grande time de futebol. Pois é, os gregos queriam falar com Jesus. A sua mensagem poderia ser ouvida pelo mundo inteiro. Imagine, ele poderia, quem sabe, ter uma vida confortável agora em Atenas e pregar no Areópago, o auge da sabedoria humana, e simplesmente fazer as palavras de amor serem conhecidas em todo o mundo. Seria legal para Jesus, não é mesmo? Só que não. Às vezes recebemos propostas assim. Parecem ser muito atraentes.
Alguns indícios mostram que são grandes oportunidades para uma vida melhor. Alguns vão dizer, é de Deus, Deus está me abençoando, mas Jesus não se move e comove com esta proposta, pois ele está com os olhos fixos no propósito e responde, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Jesus não veio apresentar uma religião, uma filosofia, uma ideia ou algo semelhante. Jesus veio restaurar todas as coisas, pagando o preço pelo nosso pecado. Não temos muita noção do que isso significa, mas precisamos entender e buscar no Espírito Santo esta compreensão. As propostas de conforto não atraíam Jesus. Ele não estava aqui para um passeio e mesmo diante de uma tortuosa morte, ele permanecia firme na missão. Ele diz, agora minha alma está angustiada. Acaso devo orar, Pai, salva-me desta hora? Mas se foi exatamente por este motivo que eu vim. Ah, meus irmãos, quantas vezes essa é a nossa oração? Salva-me desta hora. Quantas vezes na menor dificuldade no caminho, recorremos a Deus para nos retirar da vergonha, do dano, da perda, da cruz. Precisamos rever nossas trajetórias. Parece que estamos longe do que Jesus nos apresentou com seu propósito, com seu sacrifício. Estamos enganados, muito enganados a respeito do Evangelho. Alguns vão dizer, e muitas vezes nossos corações vão tentar nos convencer. Para isso, nós precisamos recorrer às próprias palavras diretas do próprio Jesus. Quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Qual foi a honra que Jesus recebeu? Quando Jesus recebeu essa honra? Sim, meu querido, minha querida, é esta honra que os servos dele devem esperar. Aqueles que seguem seus passos, caminham pelo seu caminho, andam na sua jornada, estão onde ele está, receberão a honra. E a honra é a vida eterna. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.